Voltando. Gente, assim, temperamentos é algo. Catarina, Ítalo, Franciane, Renale, Cami, Vanessa, minha princesa Sarinha. Gente, é muito bom, assim, estudar o temperamento e não só gostoso, né, de estudar, mas importante para compreendermos todas as relações, tá? Keliane, vão chamando todo mundo. É, Rebeca tá vindo já já, né? Ela ainda não entrou. Kel, Thaisa. Vão chamando outras pessoas, porque exatamente, Neuma, aprendizado é vida, né? É algo que a gente precisa compreender para a gente poder melhorar, amadurecer sem compreender os temperamentos. É algo assim, eu não consigo, é, eu não consigo cogitar, tá? Eu vou chamar a Rebeca agora. Que bom, que bom. Carla. Ai, a gente pode indicar livros hoje, Rebeca. Tô dizendo como é importante a gente falar sobre esse tema, né? Sim, Como é sim. importante a gente falar sobre esse tema, como é importante que as mães conheçam, se conheçam, conheçam seus esposos, né? Suas esposas, porque tudo isso influencia diretamente na convivência, na harmonia familiar, né? Você Exatamente. conhecer o temperamento do seu filho, a gente estava falando um pouquinho, o meu filho mais velho, Rebeca, ele é sanguíneo. E na hora de estudar, eu tenho um pouquinho a organização do melancólico, por conta do meu pai, Sim, sim. e também pelo hábito, né, de todos os dias a gente fazer sempre o mesmo esquema, a mesma rotina, que é importante para o sanguíneo, para ele buscando essa constância, viver essa constância. Então, então o meu mais velho, eu estou ensinando alguma coisa aqui com ele. A de 4 anos, eu já dei as instruções, ela faz só. A de 2 anos e meio, ela é sanguínea, então ela faz, mamãe, eu quero mais, eu quero mais. Mas se tiver uma boneca do lado dela, ela pega a mamadeira, tá dando, ela faz a tarefa e ela já tá dando a mamadeira pra boneca que tá do lado. E o meu filho sanguíneo de 6 anos, ele tá olhando, assim, ele tá olhando todo mundo, sabe? E eu faço, meu amor, a gente tem que estudar isso aqui agora, tá certo? Aí ele, tá certo, mamãe. Aí ele olha daqui a pouco, aí Maria Alice falou alguma coisa, aí ele fica olhando. E eu faço, ai, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela bênção de poder me melhorar. Exatamente. Entendam, é me melhorar. A gente não tem que ficar em competição com ninguém, né? Quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando em querer ser melhor do que os outros, mas a gente Isso. está querendo ser melhor do que nós mesmos todos os dias. E Exato. isso é gratificante. Então, todo mundo fala, Mariana, você tem muita paciência. Mas a paciência não brota, não. A gente não compra um pé de paciência em algum canto, né? É uma virtude que a gente precisa atingir, que a gente precisa buscar, né? Na marra mesmo, na forja, forjando o nosso caráter, tentando, lutando. E tem momentos que a gente acaba deixando de lado, que a gente perde às vezes a paciência, né? Diante das vezes da quantidade de coisas para dar conta, enfim, porque todo mundo. Ninguém, não existe aqui super-heroína, né? Não existe, que eu sempre digo, não existe super-heroína, não existe vida maravilhosa né, que não precise de esforço. Ao contrário, quando a gente precisa de esforço para fazer aquilo que a gente precisa para amadurecer, é que realmente a gente começa a entender o sentido da vida, né? Exatamente. Exatamente. E aí, por exemplo, quando a criança ela faz alguma birra ou ela, enfim, não quer seguir alguma ordem, muitas vezes qual é a tendência? A tendência é da gente explodir com a criança, mas olha,
isso aí também vai refletir algo em você, uma virtude que em você precisa ser trabalhada, como a Mariana bem falou da paciência. Então, nossos filhos, eles estão o tempo todo nos impelindo a amadurecer, né, e a nos santificar. Então, realmente não tem como ser outra palavra a não ser bênção, né? É verdade. É verdade. Rebeca, você estava falando a respeito da educação, né? A gente falou do colérico, da criança colérica, né? Porque é uma criança muito enérgica, né? Ah, gente, a criança colérica, ela é enérgica, né, Rebeca? Por natureza, ela já é Muito, mais energizada. muito. Muito impaciente. Ela desde criança, ó, Sim, pequenininho, ela já mostra essa impaciência de não saber esperar. E aqui eu faço muito isso, né? Às vezes eu digo, olha, Maria Alice, você precisa esperar, minha filha. E ela fica assim, sabe, tomada. Não, você precisa esperar. E quando tem alguma reação, é uma reação assim, daquela criança que pula, bate o pé no chão. Aí Matheus, a gente já estuda algumas coisas, Matheus faz assim, mamãe, ela tá com cólera, né? Aí eu digo, você não precisa disso. Não precisa disso. Então vamos lá, diga pra mamãe aí o que é que você tá querendo, se é possível e se não é possível, né? Então esse jogo de cintura, pra gente também tem que ter cuidado, né, Rebeca, pra gente não castrar a criança, né? Pra gente exatamente. não perder a mão e não tirar aquilo que é próprio da criança, que é próprio do temperamento dela e que pode vir a dar muitos frutos, né? Exatamente. A criança colérica, ela não tende a funcionar muito quando você entra em um embate com ela. Não, ela não funciona muito quando você entra naquele embate e fica naquele desgaste, né? Porque ela não vai absorver desse jeito. Então, funciona muito você mostrar para ela uma ação de ordem superior àquela, certo? De ordem superior. Então, quando ela faz uma determinada birra, você mostra a ela que outra ação que ela fez teve resultado muito superior. E aí, mesmo pequenininha, claro que na linguagem da criança você vai mostrando isso. Alguém perguntou ali, com quantos anos eu começo a entender, eu posso identificar o temperamento? Quando a criança adquiriu a linguagem, tá certo? Antes disso, não dá para você ter algumas pistas, mas assim, não dá para fechar completamente. Então, precisa ter a linguagem muito bem delimitada ali para você ter a certeza, certo? E às Então, vezes na idade da razão também, né? Com 6, 7 anos, às vezes isso. a gente acha que a criança tem determinado temperamento e a gente vai, aí a criança vai começando a reagir, né? Vai adquirindo mais conhecimento, né? E aí, na idade da razão, a criança já começa a apresentar muito mais claramente os temperamentos, tá, gente? Isso. Às vezes é mais fácil de identificar. Às vezes é um pouco mais difícil porque a criança é muito pequenininha. Tá certo? Assim, a gente vai tendo uma ideia, É. mas assim, não dá Em para que pensar polo, que pelo pode menos, a gente mudar. consegue? Olha, tá no polo quente, tá no polo frio, Isso, né? A gente exatamente. vai. Exatamente. Fala do sanguíneo, da criança sanguínea, Rebeca. A criança sanguínea, ela tende a ser uma criança mais difícil. É um temperamento que muda muito. Na infância é mais difícil, quando ele vai crescendo, ele vai se tornando uma criança mais fácil. Entendam só, o sanguíneo ele é muito dependente da linguagem. Imagine uma criança sanguínea que ainda não tem essa linguagem muito definida. Então, o que é que acontece? Ela quer manifestar um desejo, mas ela não consegue, porque ela ainda não tem as ferramentas necessárias, ela não tem o vocabulário necessário. O que é que acontece? Aquilo ali vai ser extremamente estressante para ela. Então, vai ser uma criança que vai costumar fazer birra, aquela criança que vai bater o pé no chão, enfim. Vai ser muito elétrica, muito enérgica, mas à medida que ela vai conseguindo falar e dizer exatamente aquilo que ela quer, vai conseguindo ter domínio dessa ferramenta, ela vai ficando mais tranquila, certo? A criança sanguínea, ela costuma ser, inclusive, muito confundida hoje em dia com uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Eu vejo muito isso acontecer. Não, às vezes não é só uma criança sanguínea, ela é muito ativa, ela perde o foco muito facilmente, ela começa uma coisa, então você dá um aviso a ela.
fulaninho, vai ali avisar o seu pai tal coisa. Ele vai no meio do caminho, ele viu outra coisa, já se desviou ali, já se distraiu, já não sabe o que é para fazer. Então, a criança sanguínea, ela é muito assim, certo? Ela é extremamente enérgica, extremamente distraída, perde o foco com muita facilidade. Ela é muito brincalhona, ela é muito criativa, ela inventa muita brincadeira nova. Certo? Ela interage muito fácil com outras crianças, então ela chega no ambiente, então ela é aquela criança que vai logo perguntando o nome do amiguinho, vai lá já querendo fazer amizade, querendo conversar, então isso também é muito claro, certo? Então, ele não absorve, ela não cristaliza, então muitas vezes isso vai estressar os pais, porque a criança, você vai dar uma ordem, uma determinada ordem à criança, aquilo ali ela vai tender a não absorver. Então você tem que repetir ali 1000 vezes um comando para que ela consiga fazer aquele comando. Não é porque ela é extremamente desobediente. Não, é porque ela não consegue cristalizar aquilo ali. Ela vai demorar a fazer isso. Quer complementar? Exatamente, eu acho que foi Sérgio aqui que falou. Quantas vezes já te falei isso? Essa é a frase que a pessoa fala pro sanguíneo, né? Exatamente. Porque não é fácil. Eu acho que assim, dos temperamentos, criança, eu acho que dependendo do temperamento do pai e da mãe, o sanguíneo ele é um temperamento complicado na infância, né? Porque ele se distrai muito rapidamente. Ele tem uma inteligência muito rápida, ele compreende as coisas muito rapidamente, mas fica ali naquela superficialidade. E aí, o papel do pai e da mãe é de mostrar a importância de se aprofundar, né? Desse aprofundamento, não, vamos começar e vamos terminar, né? Aqui, assim, a gente sempre faz isso. Começou, terminou. Porque senão fica que não termina, né? Isso. Mamãe, vou tomar água. Foi tomar água, daqui a pouco já tá com o boneco na mão. Gente, não, agora você foi tomar água, voltou, então o sanguíneo ele precisa desse tempo. Gente, é uma dica que eu dou para vocês, para o sanguíneo, é o seguinte, vocês estão estudando com a criança sanguínea, mas vocês precisam passar 30 minutos, né, com a criança sanguínea. Quebra isso, em 10, tá? Passou um tempinho, estudou aquilo ali, pronto, meu filho, agora você vai brincar um pouquinho, daqui a pouco mamãe lhe chama, porque a atenção e a concentração vai ser outra, né? Aqui nós quebramos, Rebeca, nós estudamos sempre... Muito bom. Nós estudamos sempre pela parte da manhã, todo mundo junto, olha que bacana. Todos juntos, né? Estudo com os 3, e aí, quando na parte da tarde as meninas dormem e o Matheus vai estudar novamente. Né? Então ele estuda mais ou menos umas 2h30, mas sempre de uma maneira assim, viu determinada coisa, dá uma quebradinha para poder depois voltar e ele tá com a atenção naquilo, né? Perfeito. Certo? Então a gente vai agora para o... Não vamos para o fleumático, agora vamos para o melancólico. Alguém falou aí que mais uma vez o melancólico era o último e a gente não vai deixar o melancólico ser o último dessa vez, tá, gente? Então, a criança melancólica, ela tende a ser aquela criança muito comportada, muito tranquila, tá certo? Então, o melancólico na infância, ele é aquela criança que você dá um comando e ele tende a entender aquele comando e executar o comando. Então, para os pais, o filho melancólico, ele tende a ser o mais tranquilo. Depois isso vai mudando um pouco, mas na infância isso é muito claro. Então, a criança... Como ela tem essa capacidade de cristalização, então você disse ali uma coisa para ela entendeu aquilo ali e ela vai executar. Então ela tem um bom comportamento, ela obedece às estruturas, ela segue a rotina que você vai dando. Não dá trabalho. Sabe aquela criancinha que não dá trabalho, né? Isso. Que tá o tempo todo, brinca sozinho. Inclusive isso, né? Ela é aquela criança que ela brinca sozinha. Mesmo estando com outras crianças, ela fica tranquilamente na dela. Não precisa ficar conversando, não precisa ficar... Exatamente. Não é muito de falar e de conversar, né? Às vezes ela tá brincando junto, mas não é aquela criança que vai estar falando, né? Isso, aquela criança mais quietinha.
e que eu acho que essa criança ela precisa de uma atenção especial. Porque ela observa com uma profundidade muito grande tudo ao seu redor, né? Isso. E ela não externa, é isso que eu acho pior, né? Assim, o único que eu vejo problema é porque a criança, ela não externa, ela não sente necessidade de falar, né? Isso. Então ela fica ali com aqueles pensamentos, ela fica aprofundando aquilo ali e a gente não sabe o que a criança está pensando. E ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e vai sempre absorvendo. Sempre Isso. absorvendo. Então, qual é o local que essa criança está inserida? Se for no meio de muitas brigas, se for no meio de muita desarmonia, né? Essa criança vai estar absorvendo tudo isso, mesmo que ela fique quietinha no canto dela, mesmo que ela não fale muito, não é, Rebeca? Então, a Exatamente. criança que eu vejo assim, prestem atenção aos filhos de vocês, vejam os movimentos deles, para que vocês possam olhar para eles com um olhar de caridade e de ajuda, né? Então, não é forçar a criança a falar, porque ela não vai falar, ela não tem essa necessidade de comunicação, mas vocês criarem um ambiente agradável, um ambiente harmônico, né, da família, a criança vai absorvendo aquilo ali e isso vai cristalizando. Lembrem que a criança melancólica cristaliza, né? Exatamente. Cristaliza e não fala. O colérico cristaliza e explode, né? Então, Isso. Eu vou dar uma apressadinha para o fleumático, porque eu estou ouvindo aqui um chorinho vamos forte lá, do gente. bebezinho Vai. que Não, acordou Rebeca. ali. Vai que Então, você tá. acho que já está querendo mamar, então vamos lá. A criança fleumática, ela também é uma criança calma, uma criança tranquila, tá certo? Só que a diferença do fleumático para o melancólico é que a criança fleumática, ela não cristaliza, isso que a gente falou. Então, ela também vai ser aquela criança que o pai vai dar uma ordem, vai parecer que entendeu, certo? Vai parecer que ele entendeu, porque ele é muito introspectivo, então ele vai ficar ali. Mas ele não entendeu. Então você acha que ele entendeu, mas ele não entendeu. Então isso vai ser um problema. A criança fleumática, ela é extremamente influenciável. Lembrem daquilo, ela se adapta a tudo. Então, se o pai, por exemplo, se o pai vai mudando ali a rotina, alguma coisa, ela vai se adaptar. Mas a gente precisa estar muito atento em que ela está se envolvendo. Então, qual é o grupo de amigos do teu filho fleumático? Que tipo de coisas, se ele assiste coisas em telas, que tipo de coisa ele está assistindo? Por quê? Porque ele vai tender a se adaptar àquela situação ali. Então, se ele tiver num grupo de amiguinhos que são, sei lá, trapaceiros, que desobedecem aos pais, então ele vai tender a também ter esse tipo de comportamento. Se os pais são assim, ele vai tender a absorver isso também. O filho fleumático também, ele é muito aquilo que eu falei lá da característica do fleumático, ele não é muito motivado, ele tem um ritmo mais lento, então ele vai precisar que o pai esteja ali junto dele, esteja incentivando ele, dando objetivos. Não deem grandes objetivos, deem um objetivo menor. No momento que você viu que ele cumpriu, dê um outro objetivo. No momento que ele cumpriu, você vai dando outro, mas ele vai precisar que você esteja caminhando lado a lado com ele. Não é só dar e pronto, faça. Que assim funciona com o colérico. Colérico, você deu um objetivo, ele vai fazer sozinho. Sozinho. Exatamente. O fleumático não, ele vai precisar de você junto a ele, acompanhando ele, fazendo com ele ali, certo? Então, mas se você consegue fazer isso, você consegue dar a ele, estar com ele, dando objetivos e fazendo com que ele vá cumprindo aquilo ali, ele vai tender a crescer bastante. O filho fleumático, eu vejo isso, ele vai absorvendo e com o tempo um dos temperamentos que mais se beneficia do tempo. Porque como ele vai conseguindo... Às vezes eu brinco assim, né? Quando você tem dúvida qual é seu temperamento, provavelmente você é fleumático. Porque como ele pega muita coisa dos demais temperamentos, ele acaba absorvendo, Absorve. introjetando aquilo ali.
e vai manifestando, né? Fleumático vai passar um tempinho numa cidade, já volta com um sotaque diferente. Então, o fleumático tem disso aí, certo? Então, ele acaba se adaptando muito facilmente às situações. Então, estejam atentos e, principalmente, estejam lado a lado com ele, traçando um objetivo e ajudando ele ali para que ele cumpra aquilo ali, certo? Perfeito. Não, Rebeca, não. Achei que, assim, você foi muito categórica, muito objetiva em tudo que você colocou. Agradeço profundamente, né, por essa live tão gostosa e tão boa, né? Tão alta astral, sanguíneos, né, Rebeca? Conversando sanguíneos, né? Foi um prazer muito grande estar aqui. Pausa um pouquinho. Prazer muito grande conhecer você, conhecer o seu trabalho, viu? Gostei muito, muito, muito de conhecer você. Gostei de estar aqui nessa conversa. É uma pena que não dê para a gente conversar. Tinha mais coisa que eu poderia estar dizendo a vocês, mas aí, se ficou alguma dúvida, podem mandar mensagem, podem perguntar a gente. Então, eu estou aí totalmente disponível para ajudá-los, para tentar aí tirar as dúvidas de vocês. Muito, muito. Não, Rebeca, pode ficar à vontade. A gente vai, eu vou permanecer com o pessoal, que eu vou dar só um avisozinho, tá, gente? Vou falar só um pouquinho para vocês, mas vamos liberar a Rebeca para que o bebezinho Lucas, né? Para que Lucas vá mamar e tal. Deus abençoe. Muito obrigada, Rebeca. Eu que agradeço, viu, o convite. Precisando de mim, pode contar. Viu? Ah, tá certo. Obrigada. Um beijo. Gente, agradeço muito a vocês, né, por ter permanecido com a gente, né, nessa segunda parte da live. Essa live vai ficar salva, tá? A Rebeca agregou muito, né, as percepções a respeito do temperamento, dos temperamentos. E como eu falo, a gente não tem como falar em educação sem falar em virtude, certo? A gente não tem como falar em educar um filho sem falar realmente das virtudes necessárias. Tudo isso que é proposto é para que a gente possa melhorar, né? A gente não precisa a gente querer transformar o mundo, né? A gente não pode transformar o mundo sem nos transformarmos anteriormente. Então, que a gente tenha consciência de qual é o nosso temperamento, qual é o temperamento do nosso filho, aquilo que a gente precisa. Se é preciso a gente conter a ira, né, que é o caso do colérico, então que a gente tenha um autocontrole. Busque esse autocontrole para que a gente possa atingir a virtude da paciência, né, da humildade. Porque cada temperamento, ele tem seus vícios. Então, não existe a perfeição. A perfeição é a junção de todos os temperamentos. E só quem é assim, realmente, é Deus. Né? Então, a gente não está perfeito. Nós estamos aqui em busca da santidade, em busca de melhorarmos para poder educar os nossos filhos. Certo? Então, muito obrigada por tudo, por vocês terem ficado até o final. Né? Amanhã vai começar uma nova sequência. Amanhã eu vou estar aqui sozinha. A gente vai estar conversando a respeito de educação, de todo o processo que eu percorri. Enfim, eu vou estar conversando aqui com vocês mais a respeito da educação mesmo. Então fiquem aqui, que até sexta-feira a gente tem live, tá certo? Um grande beijo para vocês. Boa noite. E vamos pensar aí, né? Qual o temperamento, qual o meu temperamento, o temperamento do meu filho, o temperamento do meu marido, da minha mãe, do meu pai. Vão pensando e vão refletindo. Nós estamos aqui buscando a virtude, né? A virtude. Se alguém é inconstante, a gente busca a virtude da constância. Se alguém tem um apetite irascível como colérico, a gente está buscando realmente esse autocontrole, essa virtude. Se alguém é mais preguiçoso, mais inerte, a gente está buscando a virtude, né, da vivacidade, de fazer as coisas acontecerem, certo? Se alguém é um pouco mais profundo, mais melancólico, né, a gente está buscando mais essa leveza, mais essa alegria. Então, tudo a gente tem condições e capacidade para que a gente possa realmente crescer
evoluir e atingirmos a maturidade. A partir desse momento, quando a gente atinge essa maturidade, o nosso temperamento não vai falar muito a respeito de nós mesmos, tá certo? Então, muito obrigada, boa noite e até amanhã. Conto com vocês nesse mesmo horário aqui, tá bom? Um beijo!